Olá pessoal, meu nome é Daniel Souza, vou ser o professor de Física Geral 3 de vocês nessa disciplina, né, nesse semestre, nesse ciclo, aliás. E o conteúdo de Física 3 do Halliday, na verdade esse Gerald Walker, né, o último, acho que é o único editor que está vivo ainda, não sei. Mas esse livro é popularmente conhecido como Halliday, certo? Daniel, você posso acompanhar o curso por esse livro? Não, você pode acompanhar pelo Tipler, você pode acompanhar pelo Surrey, tem outros autores, certo? Mas por uma questão de eu estudei por esse livro, eu tenho esse livro, preparei o curso por esse livro, então vou segui-lo, certo? É o PDF dele, então eu vou utilizar o Halliday, certo? E os materiais que ele nos fornece, materiais suplementares, né? Então, o primeiro capítulo que a gente vai estudar é o capítulo 16, certo? Intitulado de Ondas 1, certo? O que vem ser essas ondas, né? Vamos discutir um pouco sobre as características de fenômenos ondulatórios. Então, assim, a pesquisa dos fenômenos ondulatórios é uma tarefa das mais bonitas, assim, mais fascinantes da física. Agora, nesse capítulo 16, nós vamos descrever os efeitos e as principais propriedades inerentes aos fenômenos ondulatórios, certo? Agora sim, de maneira mais geral, certo? Não vamos ver alguns casos mais específicos, mas vai ser uma abordagem mais geral. Todos os fenômenos ondulatórios eles possuem diversas características em comuns, certo? Independentemente da natureza particular do fenômeno ondulatório que a gente está considerando. O conceito de velocidade de uma onda, o conceito de período, que já foi visto no capítulo 15, né, nas oscilações, o conceito de comprimento de onda, e muitos outros que a gente vai tratar ao longo desse capítulo, do capítulo 16. Então, essas propriedades são comuns a todo tipo de onda, independente da natureza, tipo, do meio, enfim. Agora, a primeira pergunta que vem é o que é uma onda? Aqui, o capítulo 16, ondas 1. Né? Mas vamos lá, vamos definir o que é uma onda. Então, a gente pode falar de um modo bem sucinto que uma onda é uma perturbação que se propaga continuamente através de um determinado meio. Ver que esse meio pode ser o vácuo. Mas vamos lá. As chamadas ondas materiais, elas necessitam de um meio material para sua propagação. Por exemplo, uma onda sonora, o modo como vocês estão me ouvindo aqui agora, é uma onda material, porque ela necessita de algum meio material para se propagar. Ou seja, as ondas sonoras se propagam no ar, num líquido ou num sólido. Contudo, o som não vai se propagar no vácuo. Quando você vê filme no espaço, explodindo as coisas, e você está ouvindo, não tem como ouvir, o som não se propaga no vácuo. Existem outros tipos de onda que não necessitam desse meio material, de um meio material para se propagar. Isto é, certos tipos de ondas que se propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo. A luz é um fenômeno ondulatório que se propaga no meio material transparente. Além disso, a luz também se propaga no vácuo. Um dos efeitos característicos mais importantes de todos os fenômenos ondulatórios consiste na propagação de energia e de quantidade de movimento através das regiões atingidas pelas ondas. Para estudar os efeitos produzidos por uma onda, é necessário distinguir inicialmente a diferença entre um movimento ondulatório e um movimento de translação. Tem uma pequena diferença aí. Por exemplo, as águas de um rio elas executam um movimento de translação, ou seja, ocorre o deslocamento macroscópico das partículas da água arrastada pela correnteza de um rio. Você joga um objeto nele, ele vai se deslocando. Aí, uma rolha, por exemplo, você joga uma rolha e ela vai sofrendo translação, ela vai caminhando, no sentido do rio. Agora, vamos fazer outra experiência. Joga uma pedra na água bem tranquila, na água de piscina. Pode ser muito grande, porque naturalmente já vai ter ondulação, mas pegue uma lâmina d'água e jogue uma pedra. Você notará a formação de ondas que transportam a perturbação produzida para todos os pontos da piscina. Se você atirar na piscina uma rolha de garrafa, notará que a rolha ficará oscilando verticalmente. No entanto, a rolha não é arrastada pelas ondas que se dirigem para as margens da piscina. Ela fica mais ou menos no mesmo setor, com um deslocamento muito lento, não é tão rápido. Então essa é uma característica básica de todos os fenômenos ondulatórios. Em todo movimento ondulatório ocorre a propagação de energia
e de quantidade de movimento, sem, contudo, ocorrer movimento de translação macroscópico das partículas do meio. Para entender melhor como é possível ocorrer a propagação de energia, sem que haja necessariamente movimento de translação, deixa eu ver se o áudio melhora com isso aqui. Vamos lá. Para a gente compreender um pouco melhor essa propagação de energia sem que tenha a translação, enfim, o movimento de translação macroscópico das partículas, no meio faremos uma analogia mecânica. Em que constitui essa analogia mecânica? Pense num dominó. Pense num jogo de dominó. Vou botar aqui para a tela. Pense num jogo de dominó. Você coloca todas as peças verticalmente enfileiradas, uma ao lado da outra. Então, de modo que a distância entre duas pedras é mais ou menos constante e menor do que a altura da pedra, certo? Aí você aplica um impulso no primeiro bloquinho, certo? E aí ela tombará e fará a pedra seguinte tombar, e uma a uma todas as pedras tombarão. O movimento se propaga, portanto, desde a primeira peça até a última, e todas as pedras sofrerão a ação da transmissão de energia fornecida pela primeira peça, certo? Tem até umas exibições, uns campeonatos de... Não sei se chega a ser campeonato. Algumas exibições que o pessoal monta uns conjuntos absurdamente grandes de dominós e vão... passar aqui. E derruba o primeiro e dá um efeito muito bonito de se ver, sabe? É bem bonito mesmo. Deixa eu seguir aqui para ver se tem uma figurinha interessante. Então, retornando ao exemplo dos dominós, o que acontece? Quando o primeiro dominó é derrubado, então você tem o dominó seguinte é derrubado, o outro, até chegar ao último dominó. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? O movimento se propaga, portanto, desde a primeira peça A até a última peça B. E todas as pedras sofrerão essa ação da transmissão de energia fornecida pela primeira peça, vou chamar de A, certo? Então, ocorreu propagação de energia e de quantidade de movimento desde a primeira peça A até a última B. Contudo, o bloco que estava na extremidade A, né, na primeira, não se deslocou até a extremidade B para derrubar a última peça. Então, em termos mais precisos, dizemos que em todo fenômeno ondulatório ocorre transmissão de energia e de quantidade de movimento sem que haja transporte de matéria através do meio. Isso é bem interessante. Outra grandeza que nós podemos definir é o que é pulso. Vou botar uma figurinha aqui. Aqui, pulso. Essa figurinha aqui é interessante. 16.1. Podemos definir um pulso como sendo uma onda simples que se propaga num determinado sistema. Ou seja, um pulso é uma única onda gerada pela perturbação provocada em um determinado meio. Observe a figura 16.1a, essa primeira parte aqui de cima. Certo? Essa parte aqui superior. Vou mostrar para ver se fica um pouquinho melhor. Vamos zoomar aqui. Presta atenção nesse rapazinho aqui. Para entender bem a formação e propagação do pulso, presta atenção nesse rapaz. Ó. A extremidade direita da corda permanece fixa e a extremidade esquerda é presa pela mão. E aí a mão realiza o movimento para cima e para baixo na extremidade esquerda da corda. E a mão permanece em repouso. Ela levanta e para e fica em repouso. A perturbação provocada na corda pelo movimento da mão cria um pulso que se propaga da corda da esquerda para a direita, conforme a figurinha aí. Note que na propagação do pulso, como também na propagação de qualquer onda, ocorre somente a transmissão de energia e de quantidade de movimento através do meio. Nesse caso, a partícula da corda não sofre nenhuma translação da esquerda para a direita, à medida que o pulso se propaga da esquerda para a direita ao longo da corda. As partículas da corda apenas vibram verticalmente para cima e para baixo, enquanto o pulso se propaga da esquerda para a direita. Certo? Agora, veja o segundo caso aqui. Denomina-se onda periódica uma perturbação contínua provocada por uma sucessão periódica de pulsos. Aproveitando essa figurinha, verificamos que se formará uma onda periódica na corda do seguinte modo. Suponha que a mão, em vez de permanecer parada na posição indicada na parte A, na parte A da figura 16.1, ela produz um movimento periódico para cima e para baixo, como está indicado na setinha.
pulsos periódicos. Se o período T entre dois pulsos sucessivos permanecer constante, ou aproximadamente constante, notamos que se forma na corda uma onda periódica que se propaga da esquerda para a direita. Em termos teóricos, a gente tem que ser preciso, mas na prática sempre tem uma diferençazinha, por pequena que seja. Então, como toda onda periódica é oriunda de um fenômeno periódico oscilante, concluímos que as definições dos conceitos básicos inerentes às oscilações periódicas analisadas no capítulo 15 também se aplicam ao estudo das ondas periódicas. As definições de período e de frequência de uma oscilação periódica também são válidas para ondas periódicas. Em particular, todas aquelas equações que a gente viu, vocês viram em cursos anteriores, também se aplicam ao estudo dos fenômenos ondulatórios periódicos. Na próxima sessão a gente vai descrever os principais tipos de ondas. Né? A gente vai voltar aqui para o outro PDF. Que é esse aqui, pronto. Então, existem basicamente dois tipos de ondas. As ondas mecânicas e as ondas não mecânicas. A onda mecânica vai se dividir em ondas... deixa eu ligar aqui a tomada. Onda eletromagnética e onda de matéria. Certo? Então, de maneira mais geral, a gente pode definir da seguinte forma. Que uma onda mecânica ela é produzida por pulsos mecânicos periódicos e necessita de um meio material para sua propagação. Exemplo de onda mecânica. As ondas produzidas por pulsos consecutivos numa corda esticada, conforme na figura 16.1. As ondas produzidas por uma pedra jogada numa piscina. As ondas produzidas pela vibração de uma corda de violão. As ondas sonoras que se propagam no ar. As ondas sonoras que se propagam no líquido, certo? E em outros casos também, né? As chamadas ondas não mecânicas, né? Não necessitam da presença de um meio material para se propagar. Isto é, uma onda de natureza não mecânica pode se propagar através de qualquer meio, inclusive no vácuo, contrariamente a uma onda mecânica que não se propaga no vácuo. Como exemplo de onda mecânica, podemos citar as ondas elétricas, as ondas magnéticas, a luz, as ondas eletromagnéticas, que é o que é citado aqui, certo? E também temos as ondas de matéria, né? Isso aqui vocês vão estudar no livro do Halliday 4, né? Que está associado a elétrons, prótons e outras partículas elementares, certo? Átomos e moléculas. E isso aqui. E são chamadas de ondas de matéria porque normalmente pensamos nas partículas como elementos de matéria. Né? Matéria e ondas vão se confundir quando a gente for estudar física moderna, certo? Agora, quanto à forma de propagação, a gente pode distinguir dois tipos principais de ondas, as ondas transversais e as ondas longitudinais. Então, as ondas transversais, suponha que a direção das oscilações de um campo ou das partículas em um meio seja ortogonal à direção de propagação da onda. Ser ortogonal significa que forma 90 graus. Neste caso, dizemos que a perturbação produzida é uma onda transversal. Como exemplo de uma onda transversal, ou um pulso transversal, considera a formação de um pulso ou de uma onda conforme a figura, essa figurinha aqui. Acho que é a 16.1, PDF aqui. É a 16.1, né, que a gente acabou de ver. Pulso e aqui uma onda constante. Vou botar lá. Aqui essa figurinha. As partículas da corda oscilam numa direção vertical, enquanto que o pulso se propaga na direção horizontal. Outro exemplo de onda transversal, as ondas produzidas na água, quando jogamos uma pedra, numa piscina. Só que nesse caso as partículas da água vibram verticalmente para cima e para baixo. E as ondas produzidas se propagam horizontalmente na superfície da piscina. Ainda outro exemplo de onda transversal, a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Toda onda eletromagnética é constituída por uma oscilação elétrica e por uma oscilação magnética. Cada oscilação ocorre numa direção ortogonal, ou seja, 90 graus, a direção de propagação da onda. Onda longitudinal, como é o caso dessa aqui, certo? Quando a direção das oscilações características do fenômeno ondulatório for paralela à direção de propagação da perturbação, dizemos que se trata da propagação de onda longitudinal. Essa figura 16.2, eu acho que é 16.2, deixa eu conferir aqui. 16.2. Pronto. A gente ilustra a formação de propagação de onda longitudinal. Você pega esse tubo com ar, certo? Pode ser aberto ou fechado, é melhor que seja aberto, né? Tem os casos dos tubos fechados também. Se bem que aqui tem que ser aberto de todo jeito, porque ele já está fechado nessa extremidade. Né? Se for tudo fechado, não vai ter o efeito que a gente quer. Então tem que ser aberto uma ponta e fechado na outra. Poderia ser fechado, mas aí você já teria reflexão.
A velocidade é muito alta, então para o efeito que a gente quer é melhor deixá-lo aberto. No futuro a gente vai considerar tubos fechados e tubos abertos. Também tem o caso do tubo estar aberto dos dois lados. Você vai ter, também tem esse caso. Normalmente a gente vai considerar o caso com o tubo fechado de um lado e o tubo aberto dos dois lados. Agora, se você fechasse aqui, você teria reflexão. Você faria aqui esse movimento e teria reflexão. Então, como é que eu digo? Então, assim, uma onda sonora constitui também um outro exemplo de onda longitudinal, que ela é produzida exatamente dessa forma. O alto-falante fica vibrando em alta velocidade, produzindo essas ondas. Então, quando a onda sonora se propaga no ar, as partículas do ar vibram numa direção paralela à direção de propagação da onda sonora. No capítulo 17, a gente vai cuidar disso com mais cuidado, com mais detalhes, certo? Então, assim, agora também existem certos tipos de onda que não são exclusivamente transversais nem exclusivamente longitudinais. Por exemplo, algumas ondas que se propagam na superfície de um líquido viscoso são quase transversais, mas as partículas descrevem trajetórias elípticas ou circulares, durante a transmissão da energia e da quantidade de movimento da onda. O movimento ondulatório também pode estar associado juntamente com o movimento de translação, como ocorre no caso das ondas do mar, que arrebentam na areia da praia. E aí, nesse caso, ao mesmo tempo que existe um movimento de ondulatório quase transversal, as partículas também se propagam na direção de propagação da onda que arrebenta na praia. Para verificar se existe um movimento de translação em combinação com o movimento ondulatório, pega uma rolha, basta colocar essa rolha na superfície da água. Se a rolha for arrastada, em vez de ficar flutuando na direção vertical sobre o mesmo local ali, ou aproximadamente no mesmo local, conclui-se que existe translação. Caso contrário, o movimento é puramente ondulatório, sem translação. Quanto ao número de graus de liberdade na propagação das ondas, podemos classificar as ondas em ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. Numa onda unidimensional só existe um grau de liberdade envolvido. O exemplo de onda unidimensional, movimento ondulatório numa corda vibrante. Certo? Esse caso aqui, a gente já acabou de ver. Aqui, movimento numa corda vibrante. Outro exemplo de onda dimensional, as ondas longitudinais que se propagam num tubo. Como esse caso aqui, aberto de um lado e fechado do outro. Certo? Qual outro caso? Deixa eu ver. Exemplo de onda bidimensional, vamos ver. As ondas que se propagam na superfície da água, de uma piscina, quando atiramos uma pedra na água. As vibrações que se propagam na superfície da membrana do tambor, ou qualquer outro instrumento de percussão. E exemplo de ondas tridimensionais, as ondas sonoras, que se propagam no ar, as ondas luminosas, que se propagam do Sol até a Terra, certo? Do espaço. E vamos ver agora a próxima seção. Pronto, aqui algumas características das ondas, certo? Isso aqui já foi discutido em outro momento, mas a gente vai falar rapidamente sobre isso, que é importante, né? A gente relembrar. Deixa eu ver se essa figurinha está maior aqui. Essa transparência. A gente vai falar disso aqui já, da equação de onda. Pronto. Isso aqui é interessante. Então, pessoal, a gente vai falar sobre essas características geométricas de onda periódica, né? Que estão ilustradas aqui. Nessa figura 16.4. Então, o que acontece? A crista de uma onda é o topo ou o ponto superior da onda. Eu tenho essa setinha amarela, certo? A amplitude, que a gente vai chamar de YM, é essa distância aqui, ó, do X até a crista, né? De maneira mais precisa, a distância entre a amplitude de uma onda é a distância entre o ponto médio das oscilações e o ponto superior ou da crista da onda. O vale ou depressão corresponde ao ponto inferior da onda, que é isso aqui, esse pontinho aqui mais longe. E a distância entre a onda e a depressão é igual a 2 vezes YM. Esse YM é essa amplitude aqui, na nossa equação de onda. Então, o período T, vamos ver o que tem aqui. Olha, o período, aqui embaixo, o que é o período? O período de onda é o tempo decorrido entre dois pulsos sucessivos, ou melhor, você pode dizer que é o período, é o tempo decorrido entre duas posições da onda referentes a repetições do fenômeno ondulatório. Por exemplo, coloca uma rolha flutuando na superfície da água em uma piscina onde se propaga uma onda transversal. A rolha oscila de baixo para cima sem
se deslocar ao longo da superfície da água. O período desse movimento ondulatório é o tempo que a rolha leva desde o instante em que ela se encontra na crista da onda até o instante que a rolha, depois de descer até o vale da onda, retorna ao topo da trajetória, volta para a crista da onda. A frequência F do movimento ondulatório é o inverso do período. Aqui. Frequência é o inverso do período. Certo? Aí tem o comprimento de onda também, que aparece aqui no número de onda. O comprimento de onda lambda é a distância percorrida pela perturbação ondulatória durante um período T. No caso aqui, ele vai aparecer desse ponto aqui, desceu, subiu, chegou à mesma altura aqui no ponto Y. Né? Então, essa distância aqui é o que a gente chama de comprimento de onda. Certo? Então, a gente pode medir o comprimento de onda lambda através da distância entre duas depressões sucessivas da onda, medindo essa distância de duas cristas sucessivas, ou dois vales. Certo? E temos a velocidade de propagação da onda. Isso aqui é interessante. A velocidade de propagação de uma onda periódica é a distância percorrida pela perturbação dividida pelo tempo que a perturbação leva para percorrer essa distância. Certo? E ela vai ser dada exatamente por essa grandeza aqui, lambda F. Só você mexer algebricamente nessas equações aqui. Ômega dividido por K vai dar lambda sobre T, como T é o inverso da frequência, lambda F. Agora a velocidade, agora aqui é um tópico interessante. Mas só para fechar o raciocínio aqui nessa velocidade, né? Então, a perturbação ondulatória se propaga, no caso aqui, se você olhar para essa onda aqui, supor que você esteja a velocidade está para lá, então está se propagando da esquerda para a direita, com a velocidade V aqui. Como ilustrado na figura, acho que é 16.3, 16.3 não, deixa eu ver que figura é essa, é a figura... A 16.5 está aqui os elementos, você pode procurar no Halliday, você vai ter os elementos de onda aqui, mas aquela figurinha, essa aqui é a 16.7, essa figurinha aqui é 16.7. Então a gente mostra a formação de alguns pulsos, né? Quase 3 pulsos, né? 2 pulsos e meio ali. Então nesse caso a perturbação percorre uma distância equivalente a 2 comprimentos de onda, 2 lambda, né? Se você considerar 2 pulsos aí, 2 pontos, né? Se considerar essa parte aqui de trás, em aproximadamente a distância de 2 lambda dividido por 2 períodos. Então você consegue deduzir também que V é lambda T, a distância percorrida pelo tempo, certo? Se bem que a gente está fazendo essas demonstrações, estamos deduzindo para onda transversal, mas é facilmente demonstrável que vale para qualquer tipo de onda. Você pode acreditar que vale para onda longitudinal também. Você pode aplicar isso nos problemas para onda longitudinal. Então, assim, em particular, essas fórmulas valem tanto para ondas harmônicas transversais quanto para ondas harmônicas longitudinais, certo? E conforme a gente já sabe, uma onda harmônica é aquela que possui oscilações escritas em termos de uma senoide ou de uma cossenoide. Agora, essa parte aqui, na velocidade de uma onda esticada, ele vai deduzir essa equaçãozinha aqui. Isso é bem interessante, eu queria fazer essa conta com você. Aqui já vai para potência, deixa eu ver, tem uma figurinha aqui que ele vai usar exatamente para demonstrar. Pronto, essa figura aqui. Essa figurinha. Isso aqui é um pulso se propagando. Ele vai dar a descrição aqui. Um pulso simétrico visto, um referencial no qual o pulso está estacionário e a corda parece se mover da direita para a esquerda com velocidade V. Podemos determinar a velocidade V aplicando a segunda lei de Newton ao elemento da corda de comprimento ΔL situado no pulso. Vamos fazer essa continha? Pronto. Vamos fazer essa continha aqui. Fazer esse desenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar somente essas duas forças aqui, certo? Essas duas forças. Você tem uma corda que está com um pulso. Em física a gente costuma fazer muita aproximação, e eu vou fazer uma aproximação aqui. Eu vou aproximar esse pulso, essa região do pulso, para uma região esférica. Isso quer dizer que de fato é circular essa região, esfera não, vamos pegar um círculo mesmo das dimensões.
Não, não é, certo? Mas a gente aproxima, diz que se parece, para poder usar algumas relações interessantes. Então, eu vou pegar essa região central aqui, observa que tem um ângulo θ aqui, desse lado, e um ângulo θ desse outro. Eu vou fazer essa abertura um pouquinho, um tanto exagerado, para a gente tentar visualizar, certo? Então, eu vou dizer aqui que essa abertura, certo? Vou pegar essa região aqui. E ele nos diz que isso aqui é θ, e aqui também é θ. E ele nos diz que esse comprimento aqui, esse comprimentozinho aqui, ele vai chamar de ΔL, certo? Bem. E essa distância, tá de verde mesmo. E essa distância aqui do centro até aqui é o raio. Olha na figura, tá vendo? Ele tem um raio aqui. Na trigonometria básica, a gente sabe que o ΔL dividido pelo raio vai dar exatamente o meu ângulo central aqui, que no caso é 2θ, certo? Guarda essa informação. Em radiano, certo? θ vai ser medido em radiano. ΔL sobre R é igual a 2θ. Ok? Guarda essa informação. Agora repara aqui. Esse ponto aqui, ele chegou no ponto máximo aqui. O pulso chegou na altura máxima. Ele vai começar a puxar isso aqui, esse ponto vai levantar, esse aqui vai decair e o pulso vai andar. Então, eu vou dizer que esses dois pontinhos aqui são tracionados por essa força tal. Uma de um lado puxando para baixo, que foi a parte que não foi levantada ainda, e a outra que já foi levantada e está puxando para baixo também. Então, o que vai acontecer? Eu vou refazer esse desenho agora aqui, ampliando um pouco para fazer a decomposição. Vou fazer aqui desse lado. Então, vou puxar aqui, o ângulo eu vou fazer mais aberto. Esse ângulo é pequeno, tá? Estou fazendo mais aberto para poder representar essa decomposição vetorial. E vou puxar para cá, formando um ângulo de 90 graus, o meu tal, certo? Tal, certo? Vou passar uma linha vertical aqui. E aqui no centro. Porque esse ângulo aqui ele vale θ. Significa que esse ângulo aqui também vale θ. Se eu passar uma outra linha aqui, se daqui para cá vale 90 e aqui vale θ, esse ângulo aqui vale 90 menos θ. Mas se daqui para cá vale 90 e esse vale 90 menos θ, esse ângulo também vale θ. Certo? Então eu posso escrever aqui a decomposição como sendo aqui um θy e aqui um θx, certo? Isso tem que deixar um pouquinho mais grosso. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou ter um tal y, na verdade, tal y, e aqui um tal x, certo? Olha, pela simetria do problema, puxando um lado e do outro, eu posso vir aqui e cancelar, certo? Isso aqui vai ter um efeito... Não vai cancelar. Em x vai cancelar. Mas em y você vai ter duas contribuições, esse camarada aqui e esse camarada aqui, certo? Eu posso escrever o vetor onde eu quiser, certo? Então, ele está aqui, posso fechar esse triângulo aqui com o meu θy. Então, eu posso escrever o seguinte, que o seno de θ é o θy sobre o θ. Então, meu θy vai ser igual a tal, na verdade, vezes o seno de θ. Certo? Faz essa relação. Tal y igual a tal vezes o seno de θ. Tudo bem.
Temos uma primeira relação aqui. Temos essa outra relação aqui. E agora tem um detalhe. Quando a gente olha aqui para a figura. Vamos olhar aqui para a figura. Cadê ela? Aqui. Quando a gente olha para essa figura, esse elementozinho aqui, esse é um elemento pequeno. É um elemento de massa pequeno. Ele tem duas características aqui. A primeira, é um elemento de massa bem pequenininho e está sendo aproximado por um círculo, certo? Por uma circunferência. E quando a gente tem um movimento aqui num círculo, a gente vai começar a usar a força centrípeta, né? Ele está na tangente aqui, ele vai ter uma força centrípeta puxando aqui para o centro da trajetória. Então vai ter uma aceleração centrípeta. E esse elemento de massa, apesar de eu ter desenhado esse ângulo bem aberto aqui, mas é um ângulo pequeno, certo? É um ângulo pequenininho. Esse ΔL é um comprimento pequeno. Então, se é um comprimento pequeno, isso aqui também vai ter um elemento de massa pequeno. Certo? Tudo aqui vai ser pequeno. O ângulo é pequeno, o elemento de massa é pequeno, o ΔL é pequeno. Então, partindo dessas premissas, se eu estou num movimento circular, então a aceleração que eu vou ter aqui vai ser uma aceleração centrípeta, certo? Vai ser a velocidade da partícula ao quadrado dividido pelo raio, certo? Essa distância aqui, R, essa distância aqui, R, certo? Essa distância aqui. Tudo bem? Então, quando a gente for calcular a aceleração na segunda lei de Newton, vai ser essa aceleração que a gente vai utilizar. Como eu disse, esse ângulo é pequeno. Para ângulos pequenos, então eu posso aproximar o seno de θ, posso aproximar pelo próprio θ, em radianos, tá bom? Posso utilizar essa relação aqui também. E a outra relação que a gente tem que pensar é o seguinte, existe uma grandeza chamada densidade linear, certo? Densidade linear de massa, por exemplo, vai ser a massa dividido pelo comprimento. Mas você pode também definir como sendo μ, como sendo um elemento de massa ΔM sobre um elemento de massa ΔL, que é essa definição que a gente vai utilizar. Outra definição que você pode utilizar também é que o μ é igual a um elemento de massa dm pequenininho sobre um dy ou um dx, certo? Você pode utilizar qualquer uma dessas definições. Elas vão ser úteis em momentos distintos, certo? No nosso caso, a gente vai utilizar essa segunda aqui. Eu tenho ΔL, tenho ΔL aqui, ó. Eu já posso pensar no futuro cancelamento, um elemento de massa, aceleração. Vamos ver o seguinte. Vamos escrever a segunda lei de Newton, certo? O que é que diz a segunda lei de Newton? Nesse nosso caso, tá? Nesse nosso caso. Força resultante, massa vezes aceleração, certo? Quem é a força resultante desse elemento de massa aqui em cima? Eu estou pegando esse trecho todinho aqui, mas isso é bem pequenininho, tá? Isso aqui é um elemento de massazinho pequeno. É um ΔL, ao mesmo tempo também que é um ΔM, certo? Um elemento de massa ΔM com um comprimento ΔL. Então a força resultante, a gente já viu aqui, que vai ser o tau y. Sendo que o tau y é a contribuição de um lado. Sendo que, na verdade, eu tenho 2 tau y aqui. Então, a força resultante vai ser 2 tau y. Igual, a massa vai ser um elemento de massa, ΔM, pequeno. E a aceleração vai ser a aceleração centrípeta. Tá? Num contexto de movimento circular. Então, vamos lá. 2 vezes. Quem é o tau y? Tau y é o tau vezes o seno de θ. Tau seno de θ. Isso aqui eu posso dizer que é tau vezes 2 seno de θ. Sendo que o seno de θ, como é um ângulo pequeno, eu posso aproximar para θ. Então vai ser tau vezes 2 vezes θ. Quem é 2θ? Olha aqui. 2θ é ΔL sobre R. Então isso aqui vai ser tau vezes ΔL sobre R. Isso vai ser igual a quem? ΔM. Quem é ΔM? Olha, ΔM aqui, ó. Pode escrever como sendo μ vezes ΔL. Então, μ vezes ΔL.
A aceleração. E a aceleração que esse pedaço de corda está sujeito no topo da onda? A aceleração centrípeta. Vou escrever como V ao quadrado sobre R. Pronto. Agora você vem aqui, cancela delta L de um lado, delta L do outro, R de um lado, R do outro. E aí vamos lá. Eu posso escrever que tal é igual a mi vezes V ao quadrado. V ao quadrado é tal sobre mi. Então V é raiz quadrada de tal sobre mi. Que é exatamente essa nossa equação aqui. Cadê ela? Aqui. Certo? Energia e potência de onda progressiva em uma corda. Isso é interessante. Porque o transporte de energia e de quantidade de movimento linear é uma característica comum de todos os fenômenos ondulatórios. Então, nesse capítulo 16, a gente está analisando globalmente as propriedades e os efeitos comuns a todos os fenômenos ondulatórios, independentemente da natureza específica do fenômeno ondulatório considerado. Então, suponha que um conjunto de ondas, ou um feixe de ondas, seja constituído por ondas que se propaguem numa mesma direção do espaço. Cada onda transporta energia e, simultaneamente, transfere quantidade de movimento de uma região para outra do meio onde a onda se propaga. Daí concluímos que o feixe de ondas exerce uma força F, uma força local F, sobre toda a superfície A, sobre toda a superfície de área A, que seja ortogonal à direção de propagação do feixe. Certo? E a gente ainda tem o transporte de quantidade de movimento, vai dar origem a uma pressão, e a pressão, a definição de pressão é a mesma força sobre a área, mas a gente não vai detalhar isso aqui agora não, certo? Então, em virtude dessa transmissão de quantidade de movimento, dessa transmissão de energia, que vai ter quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, quantidade de energia, que é uma grandeza escalar. Concluímos que todo movimento ondulatório transmite uma potência de uma região para outra, meio considerado, sendo que a potência transmitida nada mais é do que a energia transmitida por unidade de tempo. Energia transmitida por unidade de tempo. E aí, nesse ponto, é bom a gente fazer outra continha aqui, certo? Deixa eu ver se ele fala aqui. Aqui calcular a taxa de energia transportada. Pronto, transporte de energia. A gente, a partir dessa expressão aqui, a gente vai calcular a potência média, certo? Então vamos lá. Aqui é a potência média. Partindo dessa formulazinha aqui, de uma quantidade pequena de energia cinética, tipicamente devida ao deslocamento de uma pequena massa, um dm, ao quadrado. Então, a partir dela, ele vai chegar nessa potência média. Como é que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui. Vou fazer aqui essa parte aqui. Vou essa pontinha. Eu vou dizer que U, fazer para onda transversal, certo? U é a velocidade da onda na vertical, certo? Ou seja, é o deslocamento del Y, del T, certo? Quem é esse Y? Esse Y aqui, gente. Aqui. Tem até uma figurinha até interessante. Ele está mais isolado aqui. Aqui. Essa é a nossa equação de onda, certo? Essa é a nossa equação de onda. Deslocamento é uma função de duas variáveis, x e t, certo? É igual a amplitude, ym, aqui, vezes esse termo oscilatório. Pode ser um seno ou um cosseno. Certo? Você pode expressar também de cosseno, só que vai ter uma alteraçãozinha aqui na fase. Mas aqui você tem um seno de um kx menos ômega t. Esse k é aquele número de onda, a gente já viu no outro slide. O x é a posição, que a gente está considerando que ela está se propagando no eixo x, certo? O ômega é a frequência angular, 2π sobre t, e aqui o tempo de propagação. Esse tempo todo a gente chama de fase. Pode ter uma outra constantezinha aqui também, dentro da fase, certo?
Isso aqui é todo tempo oscilatório. Então, o que acontece? Esse y aqui vai me dar esse deslocamento no eixo y. Aqui. Então, se a gente levanta a mão aqui, ó, vai dar esse deslocamentozinho aqui, ó, no eixo y. Então, eu vou dizer que u... Então, vamos lá. Eu vou definir aqui o u como sendo a velocidade na vertical, certo? Ou seja, se é na vertical, eu estou variando meu y no decorrer do tempo. Quem é o meu y? Meu y está aqui, ó. Olha ele aqui. Ym seno kx menos ômega t, mais ômega t, né? Vou usar essa imagem aqui também. Olha aqui. Vou utilizar isso aqui também. Uma função de duas variáveis, né? Vamos lá. Quem vai ser o meu y? Se del t aplicado em ym vezes seno de kx menos ômega t. Aplicando aqui a derivada, a gente vai ter o seguinte: o y de m ele é uma constante, vem para fora. Derivada do seno é o cosseno de quem? Kx menos ômega t. Vezes a derivada de quem está dentro, né? Kx vai ser 0. E ômega t, ele vai em relação ao tempo, vai ficar só ômega. Ômega só, né? Então, eu posso dizer que o meu u, minha velocidade, é menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t. Sendo que para calcular a energia cinética, eu preciso do u ao quadrado. Né? A velocidade tem que estar ao quadrado. Então, levando isso aqui ao quadrado, vai ficar ômega ao quadrado, ym ao quadrado. Quando você levar isso aqui tudo ao quadrado, esse menos vai subindo, vai ficar menos 1. Vezes o cosseno de kx menos ômega t. Ao quadrado também. Então, vamos escrever agora a nossa energia cinética. Né? dk é 1/2 de dm vezes u ao quadrado. Que é exatamente a situação aqui que o texto nos dá. Né? Vamos aqui. Olha, a energia cinética dk associada a um elemento da corda de massa dm. Dado por, de maneira genérica. Né? Olha só. Eu posso escrever como sendo 1/2. Quem é esse dm? Esse dm, olha aqui. Falou no item anterior. Posso definir como sendo μ vezes dx. Certo? Então aqui esse dm vai ser μ dx vezes u ao quadrado. Quem é o quadrado? Ômega ao quadrado, ym ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Agora eu vou pegar essa expressão aqui e vou fazer o seguinte: eu vou dividir por dt. Certo? Quando eu divido por dt de um lado, eu posso colocar o dt aqui embaixo, ó, e o dt aqui do outro lado. Certo? Sendo que essa mudança aqui, quem é dx dt? É o que a gente chama de velocidade. Certo? Então eu posso seguir aqui minha conta, dizer o seguinte: dk dt é igual a 1/2 de μ v ômega ao quadrado, ym ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Certo? Isso aqui vai dar a variação da minha energia a cada instante de tempo, que está aqui. Mas eu estou interessado em pegar um valor médio, né, para simplificar a minha vida. Então, se eu quiser pegar o valor médio, dk dt
médio, vou ter que pegar a média de todos esses valores. Então, a média de uma constante é 1 meio, a média de μ, V também é constante, média aqui, de y ao quadrado, e agora a média do cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Vou mostrar um método aqui que ele não tem rigor matemático, não, certo? Essa é só uma demonstração. Vou fazer aqui no Python, certo? Demonstração aqui sem rigor, certo? Aqui não, eu vou fazer aqui não tem rigor matemático não, mas é só para ilustrar. Às vezes você olha assim, como é que eu vou resolver esse problema aqui? Uma forma de você fazer isso aqui. Eu não preciso saber programar para fazer esse curso, aqui é só uma demonstração, certo? Eu vou criar um vetor, vai ser o meu, como é que diz, o meu domínio, né? Então vai ser, eu vou criar de 0 até 2π. 2π, esse é meu x, de 0 a 2π. E eu vou criar um y aqui, vai ser o cosseno de x, certo? Então eu tenho x, de 0 a 2π, aqui tem 100 pontos, né? São no space do Python, e aqui o cosseno. Então, vamos plotar isso aqui. X, y. Vamos gerar esse gráfico aqui. Vou botar aqui. Fica mais elegante. Aqui, o 1 desce até o 0, fica negativo, sobe, vai até mais 1. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável chamada y2, e vou pegar o y e vou levar ao quadrado. Certo? E agora eu vou plotar o mesmo gráfico. Vou plotar aqui o gráfico, só que o de y vai ser y2. Olha, a parte que ficaria negativa, abaixo de 0, foi rebatida aqui, ó, foi tudo positivo. Se você calcular o valor médio aqui, de y2, 0,5999, isso aqui dá aproximadamente 0,51. Eu vou forçar um pouco a barra e vou aproximar para meio, certo? Isso aqui não tem rigor matemático nenhum, certo? Não tem rigor matemático nenhum, é apenas uma demonstração, uma forma lúdica de você olhar o valor médio do cosseno. Mas existem métodos matemáticos próprios para isso, certo? Você calcular o valor médio dessa função. Nem é tão difícil, só queria mostrar que existem outras formas de você calcular, certo? Para esse caso aqui funcionou, para outros casos pode ser que não funcione. Mas guarde esse valor, guarde essa noção, certo? Então dk dt médio, como é que eu vou resolver isso aqui? Esse valor eu vou aproximar para 1 meio, certo? Mas se você calcular isso aqui, analiticamente, vai bater em 1 meio. Vai bater em 1 meio certinho. Não tem mistério, não. É até melhor você calcular analiticamente, mas nesse caso deu para fazer numericamente. Nesse caso deu, lá no Python deu aproximadamente 1 meio. Mas o bom é você fazer analiticamente mesmo, certo? Para evitar confusão. Então esse valor vale 1 meio, então 1 meio vezes 1 meio vai dar 1/4 de μ v ômega ao quadrado yn ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, também não vou demonstrar esse resultado aqui, mas a variação da energia potencial média no tempo, certo? E a minha potência média vai ser igual aqui, vai ser a soma da variação cinética, da variação da energia cinética média, mais a soma da energia potencial média. E as duas são iguais, então eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes a variação da energia cinética média.
Sendo 2 vezes, ou seja, vai ser 2 vezes 1/4. Eu posso dizer que a potência média ela vai ser 1/2 de μ v ômega ao quadrado ym ao quadrado. Que é exatamente esse resultado aqui, ó. A potência média, que é a taxa com a qual a energia é transmitida por uma onda senoidal, uma corda esticada, certo? Então, assim, os fatores μ e v da equação dependem do material e da tração na corda, como a gente já viu no item anterior, tá aqui. O tal μ, a densidade da corda, vai influenciar a velocidade linear da corda. E os fatores ômega e ym dependem do processo responsável pela onda, né, que são características da função de onda. Bem? Então, gente, leiam até a seção 1.3 do livro. Depois, no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios e seguir com a parte teórica, tá bom? A gente fica com Deus e até mais.